palavras sejam de agradecimento a Jesus, a tudo que Ele representa, a sua obra aqui no planeta, nesse mês em que a gente certamente o celebra mais do que nunca, né? A gente deve celebrar Jesus a cada dia, a cada momento, mas tem épocas, como a época do Natal, que a gente acaba celebrando um pouquinho mais. E talvez, por estar nessa época, eu sugeri como tema aqui para casa a gente falar sobre renovação, né? Por várias razões. Eu vou tentar mostrar na apresentação aí essas razões. E acho que agora está ligando. E eu lembro sempre de uma história. Quando eu era muito pequenininho, o meu pai tinha um disco de um humorista. Naquela época que o humorista não falava palavrão, não fazia piadas pesadas, né? Era uma coisa mais suave. E ele era o José de Vasconcelos. Desencarnou há pouco tempo. E ele tinha um disco chamado Eu Sou o Espetáculo. E eu era muito criança, mas eu ouvia aquele disco. Eu ficava imitando, ele imitava os locutores de rádio. Gente que eu nem conhecia. Então ele contava lá aquelas piadas muito inocentes e tal, inteligentes. E eu me lembro que tem um momento do show, que ele para um show ao vivo que ele gravava, né? Ele falava assim, renovar ou morrer. Aí fazia aquele silêncio na plateia e dizia, vamos renovar, né? Enfim, a gente sabe que para o espírita não existe a morte, né? Mas a renovação ainda assim é importante. Eu acho que o grande desafio da doutrina espírita, isso eu falo sempre para os amigos que estão começando nessa religião, ou às vezes alguns amigos que estão há mais tempo e ficam assim um pouco, poxa, mas a religião tem lá as suas complexidades e tem, né? E eu vou dizer para mim que é a maior delas todas. Ao contrário de outras religiões, que são religiões que estão baseadas numa vida única, a doutrina espírita não tem nenhum pó de pirrim-pim-pim, não tem um milagre. Nós não vamos acordar amanhã no céu. Isso não vai acontecer. E isso é complicado para a gente, até na concorrência, aí, digamos, entre aspas, com as outras religiões, porque as outras religiões prometem que se você aceitar Jesus, você já ganhou o céu. Se você der aqui o dízimo, você já ganhou o céu. Se você fizer isso, se você fizer aquilo... Enfim, tem sempre alguma coisa, mesmo depois de algumas religiões, mesmo depois de você cometer crimes terríveis, se você se arrepender e aceitar Jesus, você também vai para o céu. Então é realmente bem fácil seguir essas outras religiões. A nossa religião, ao contrário, diz assim, meu amigo, esse céu que você imagina, o paraíso, o lugar dos espíritos puros, você não vai chegar tão cedo lá. Aliás, aqui nesse mundo ainda de provas e expiações, você ainda tem muito, mas muito chão pela frente. Se eu for contar, você vai ficar cansado. Tem muita coisa ainda para você chegar lá. E, ao mesmo tempo, isso é um desafio. O desafio de dizer, puxa, está muito longe ainda, né? Por outro lado, tem um conforto enorme, mas é um conforto que tem um truque aí. Que é o conforto que diz assim, mas olha, fique tranquilo. Todos aqui, todos, absolutamente todos, os maiores criminosos da história, todos eles vão ser espíritos puros como Jesus. Todos eles serão espíritos superiores e comandarão planetas e farão transformações e serão espíritos de puro amor. Isso também pode gerar um outro lado da moeda, que é, então está tranquilo, né? Eu vou chegar lá, para que pressa? Né? Então, esse é o grande desafio da doutrina, que é entender que a gente precisa promover transformações e renovação, porque a gente precisa chegar lá, e isso não vai acontecer da noite para o dia. A transformação não acontece da noite para o dia. Claro que todo mundo pode passar por um... Eu me lembro que uma vez trabalhando na desobsessão lá no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, eu depois de falar muito sobre a transformação para um determinado espírito, de muita dificuldade, né? E ele não abria a mão daquilo, ele não abria a mão de perseguir e tal, ele perseguia a doutrina espírita, ele perseguia a religião, ele tinha um ódio meio inexplicável por aquilo tudo, por tudo que era do bem, mas ele no fundo tinha lá uma centelha, a gente percebia, né, que ele tinha lá alguma coisa boa. E depois de muita doutrinação, de conversas, empates e tal, esse espírito aceita ficar na casa e começar a se orientar, enfim, ele muda, ele se transforma. E ele termina, eu nunca vou esquecer daquilo, ele fala assim, todo mundo tem a sua estrada de Damasco. Ele fala isso no final. Então, todo mundo pode ter essa estrada de Damasco. O que é a estrada de Damasco? Quando Paulo,
que era até então eu não gosto nem de usar essa expressão de um perseguidor. Ele, na verdade, era um homem que cumpria as leis daquela época e não tinha nenhuma percepção religiosa, então ele perseguia porque era a lei. Mas eu não acredito que Paulo fazia aquilo com uma maldade, uma coisa, não, vou perseguir só pelo prazer de espezinhá-lo, de perseguir. Mas era, enfim, uma pessoa que se contrapunha à doutrina cristã. E então, quando Jesus se manifesta para ele, ele passa por aquela grande transformação e ele passa a ser um dos maiores pregadores, o maior, talvez, pregador da doutrina de Jesus. E, inclusive, há um dado interessante que naquele livro, que é um autor americano, se não me engano, escreveu, sobre as maiores personalidades da história, Paulo vem em primeiro lugar, Jesus vem em terceiro, porque ele mede, claro, a gente não está comparando espíritos, mas ele mede o impacto que Jesus causou e o impacto que Paulo de Tarso causou, com as suas cartas, com a sua pregação no centro do mundo, que na época era Roma. Ele causou uma transformação, claro que Jesus foi a origem da coisa, mas ele considera que o impacto de Paulo para a civilização foi ainda maior do que Jesus. O segundo colocado, acho que era Buda, por conta do papel que ele representa para a enorme contingente de pessoas do planeta que habita a Ásia. Mas, enfim, essa é a questão da doutrina espírita, a gente saber que o céu está garantido, gente, isso não é... Mas que a gente tem que buscar, mas que está garantido, está. Qualquer espírito chegará lá. Agora, se a gente não fizer nada, vai levar 53 bilhões de anos, se a gente não fizer nada. Se a gente agir muito rápido, pode levar umas décadas, talvez, se a gente fosse um espírito espetacular. Mas provavelmente, no nosso caso, levará alguns séculos ou milênios. Mas a gente vai chegar lá. Um milênio é muita coisa, mas quando você começa a aprender a dimensão da vida espiritual, isso não é nada. Mas a gente tem essa questão de, ao mesmo tempo, a gente diz, poxa, é difícil, né? Porque a minha transformação não acontece assim. Eu não acordo um dia e falo, bom, hoje eu aprendi a não ser mais maledicente. Engraçado, até ontem eu estava falando mal da minha cunhada, mas hoje, sei lá, não consigo mais falar mal dela. Isso não acontece. Vai ter que haver um dia que você fala muito mal da sua cunhada, um dia que você fala um pouco menos mal da sua cunhada, um dia que você até gosta da sua cunhada, um dia que você até não quer matar mais a sua cunhada, até um dia que você fala bem dela. Mas isso é um arco, né, uma transformação. Isso não acontece da noite para o dia. Salvo algum solavanco, salvo alguma experiência muito traumática, que eu recomendo que a gente não precise passar por elas para aprender alguma coisa. Sempre bom quando a gente aprende pelo raciocínio do que por um trauma. Mas os traumas, às vezes, insistem na gente, acontecem com a gente. Então, eu quero falar desse tema renovação, vou ver se vai funcionar aqui. E a renovação tem diferentes perspectivas. Por que eu acho que esse tema, especialmente para mim, faz sentido nesse momento? Eu acho que é um momento propício para a gente falar do tema da renovação. Talvez até por isso eu esteja de barba, agora mudei o visual, estou também fazendo uma renovação aqui. Já que a gente não consegue se aproximar de Jesus pelos atos, pelo menos pela barba. Mas enfim, é um momento propício. Primeiro, pessoalmente, eu vou dizer por quê. Esse é o motivo pessoal, esse é o Arthur, para quem não conhece, todo mundo viu aqui a Lê vindo aqui. Ele hoje está com cólica, então ainda está naquela horário de acostumar o sono, então está com 3 meses, apesar desse cabelão aí, ele tem 3 meses, tem cara de hominho, né? Mas ele tem 3 meses. Nasceu aqui, é um americaninho brasileirinho, e vai fazer 4 meses no dia 28, mas ainda é um bebezinho, e isso, claro, faz com que a gente passe naturalmente por um processo enorme de renovação, né? É um espírito que eu torço para que seja desses, dizem que é a geração do espírito índigo, né? Cada um diz de um jeito, né? Mas enfim, desses espíritos que estão vindo aí para tentar fazer o mundo, concluir uma transição, iniciar uma transição, melhor dizendo, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, torço para que ele seja realmente um espírito que vai me ensinar mais do que aprender comigo. Parece que sim, ele é muito tranquilo, muito sorridente, é um menino muito simpático, tem uma certa profundidade que eu gosto de ver assim, presta muita atenção nas coisas. A gente é pai, é suspeito. Mas depois vocês vão me dizer. Então esse é o Arthur, o Tutu. O segundo momento, a questão do planeta. Por que é um momento oportuno para a gente falar de renovação? Porque o planeta está cumprindo esse ciclo. A gente precisa entender isso. Lembra, eu fiz uma palestra há algum tempo aqui na casa, eu peguei esse slide exatamente de lá, que era a questão da ordem dos espíritos, né? Nós estamos progredindo de espíritos da terceira ordem. Acredite se quiser, eu já li de todos os jeitos o livro dos espíritos, não consigo encaixar, pelo menos a mim ainda, nos bons espíritos.
Aí quando a gente vai ali para aquela lista da terceira ordem, dá uma certa tristeza, porque eu falo assim, bom, então restou para mim ser batedor ou perturbador, né? Se eu dou sábio, bom, todo cara que faz palestra tem um pouquinho disso, né? Metindo ao saber. Leviano, puxa, leviano, impuro, neutro. Eu falei, bom, vou torcer para eu ser neutro, né? Se eu for neutro, eu já não estou atrapalhando a obra do Senhor, né? Mas nós estamos por aqui, provavelmente são designações de Kardec, mas a gente mistura um pouco dessas coisas todas aqui. A gente tem um pouco de neutralidade quando a gente está diante de um problema muito grave e a gente não age para modificar esse problema, então nós estamos sendo neutros no sentido de imperfeição, não no sentido de neutralidade, de justiça. Né? Muitas vezes nós somos batedores e perturbadores, sim, a gente diz, pô, mas peraí, batedor e perturbador, aquele espírito que aparece na reunião de desobsessão e tal. Olha, quando a gente começa a bater boca na rua, você dá uma fechada no trânsito, entendeu? Quando você vai para um jogo de futebol e xinga o adversário, você está sendo batedor e perturbador, né? Quantas vezes você está perturbando as outras pessoas do teu lado porque você está sendo inconveniente, falando alto demais, falando demais, então também temos um pouco disso. Pseudo-sábios muitas vezes, a gente acha às vezes que sabe um pouquinho, já é melhor do que todo mundo, já acha que pode, né, ensinar tudo para todos, e na verdade a gente está sempre aprendendo mais do que ensinando. Leviano, no sentido não de ser leviano, naquela palavra que a gente imagina um cara super atrasado, mas às vezes não levar a sério o leviano, um jeito mais simples de se avaliar, uma pessoa que não leva muito a sério coisas que deveriam ser levadas mais a sério. Então, se tem uma pessoa passando por um problema e não dei muita importância, eu estou sendo leviano. Ou se eu fiz um comentário sobre o fulano que está um pouquinho acima do peso, ou que está mais careca, ou a mulher que falou uma coisa errada, ou o jeito de alguém falar, eu estou sendo leviano no sentido de que eu não estou levando em consideração o sentimento daquela pessoa. Então, eu não estou dando importância a uma coisa que para aquela outra pessoa é muito importante. Então, eu estou sendo leviano também. Impuro porque, claro, nós somos ainda impuros, né? Estamos muito longe da pureza. Mas nós estamos chegando aqui nessa ordem, primeiro tentando passar o vestibular para sermos espíritos benévolos, depois espíritos sábios, de sabedoria superior e até chegarmos a ser espíritos puros. Mas nós estamos claramente, nós e o planeta, o próximo slide eu vou falar do planeta, estamos passando por essa transformação. Quem não conseguir se aproximar disso aqui, vai perder, não vai ficar no vestibular, não vai ficar no planeta, essa é a verdade. Por isso que muita gente fala, ah não, o mundo está passando por muita dificuldade, tem espíritos aí tendo as últimas oportunidades para encarnar e ver se vão com esse mundo em direção ao mundo de regeneração ou se não vão, né? Mas por isso esses problemas vão aparecendo, a gente tem aquela impressão de que o mundo está totalmente desgovernado e na verdade não está. Ele está com muitas forças atuando, mas, por exemplo, hoje mesmo, né, o assunto do momento neste país aqui é a questão do respeito à mulher, né? Que é uma coisa, o machismo é uma coisa incrustada na sociedade americana e brasileira há milênios, né, há séculos, com certeza. E agora esse assunto está sendo discutido, as pessoas estão falando, causando uma enorme confusão, um monte de debate, mas é aquela história, não é que o problema não existia, agora passou a existir, não, o problema existia, agora a gente jogou luz em cima dele. As pessoas começaram a sair das trevas e falaram o que acontece de verdade. Então, isso é natural num processo desse de transição aqui. Mas quem não conseguir fazer isso, não irá para essa segunda ordem de espíritos aqui e não fará essa transição, que é a transição do planeta. Né? Começamos com mundos primitivos, pré-históricos, digamos assim, viramos um mundo de provas e expiação, nós já viramos esse mundo lá atrás, milênios atrás, né? Na época ali dos egípcios, então a gente começa a deixar de ser um mundo primitivo, um mundo de homem das cavernas, para um mundo onde você tem, inclusive recebendo espíritos de outros planetas, claramente os egípcios, claramente os gregos, espíritos que tinham muito conhecimento, talvez não tinham muita moralidade ainda, e vieram para cá para ajudar a construir esse trabalho. A gente tem dois caminhos aqui agora, ou nós vamos fazer o papel dos egípcios e dos gregos, e irmos para um outro planeta mais atrasado, tentar ajudar, nós como os mais adiantados daquele trabalho, ou, o que é muito melhor, a gente permanecer no nosso planeta e nos transformarmos com ele em pessoas dignas de habitar um planeta de mundo de regeneração. E, de novo, como tudo na doutrina espírita, não é uma ciência exata no sentido de que, bom, então amanhã, atenção pessoal, amanhã o planeta Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Não é assim que acontece. Você vai ter, sim, a maioria das pessoas começam a ser bondosas, o que significa que esse mundo predominantemente é bondoso. Quando você diz assim, olha, o Brasil ganhou a eleição, o partido tal, não quer dizer que todos os brasileiros sejam daquele partido. O Brasil é um país de esquerda, sei lá, não gosto muito desses conceitos, mas o
Brasil é um país de esquerda, porque a esquerda ganhou a eleição. Provavelmente ganhou com 53% dos votos. Mas você pode dizer que aquele país, nesse momento, tem um regime de esquerda. Ao contrário, se ganha a direita, não, agora é um país de direita, porque a direita teve 60% dos votos. Mas não é todo mundo. E o dia que a gente tiver mais espíritos benévolos aqui do que espíritos em uma daquelas outras categorias, nós já podemos dizer que esse é um mundo de regeneração. Mas é um processo. Não vai acontecer de amanhã, ninguém fecha mais ninguém no trânsito, ninguém reclama mais da vida, todo mundo só fala bem um do outro. Não é assim. Mas uma maioria vai praticando isso. Então, essa é a segunda questão pela qual a gente precisa falar de regeneração, ou pela qual a gente precisa falar de renovação. Porque o mundo está passando por um processo de renovação. Os espíritos, para permanecerem nesse planeta, precisarão passar por um processo de renovação. Então, isso é muito importante também. E o terceiro ponto pelo qual é importante a gente falar de renovação é o Natal. E nada mais, esse Cristo tem uma história. Ele é uma tapeçaria, me disseram. Eu nunca vi de perto, mas esse Jesus foi bordado por um espírito, uma pessoa chamada, o sobrenome é Hermann, mas é uma mulher que já me contaram, e ela é um espírito que, através de um médium, fez essa tapeçaria de Jesus, que eu acho muito bonito. E era a imagem que eu me lembro do meu tempo de infância, lá no Centro Leon Denis, tinha lá uns cartõezinhos postais, o centro, como aqui, não tem essa coisa de imagens, né? Não é legal para o centro cultura você botar ali quadros, imagens e coisas assim, sobretudo no salão principal. Mas em vários lugares, você, um marcador de livro, ou um cartão postal, você via aqui ali essa imagem desse Jesus. Então ele sempre me lembra muito da minha mãe, da minha avó, da minha infância naquela casa que me fez gente, que foi o Leon Denis, uma casa muito grande lá no Rio de Janeiro, que no sábado chega a receber quase 5.000 pessoas. Cresceu muito, eu comecei, ela era exatamente desse tamanho aqui, um salão mais ou menos do tamanho dessa aqui, hoje tem muita gente. Mas Jesus é esse símbolo da renovação, né? O Natal, o nome já diz, é nascer, mas mais do que nascer, o Natal é um renascimento do nosso planeta, né? Um renascimento do próprio Espírito de Jesus, que já havia encarnado, né, outras vezes. Não sabemos quantas vezes, não sabemos quantas encarnações Jesus teve até chegar lá. O que eu posso garantir para vocês é que Jesus não foi criado Jesus. E se Deus tivesse me criado como um espírito simples e ignorante e criado outro espírito chamado Jesus, já prontinho, acabado, Deus estaria sendo injusto. Então Jesus foi criado do mesmo jeitinho que a gente. Espírito simples e ignorante. Não quer dizer que seja bom nem que seja mal, é simples e ignorante. Claro que o mal, para quem está preso ainda à matéria, e um espírito embrutecido, simples e ignorante, está preso à matéria, é muito mais atraente. Ele acaba atraindo mais as pessoas. Então é muito comum que nas nossas primeiras encarnações a gente derive mais para o caminho do erro, né? A gente faça mais coisas erradas do que certas. Mas aí a gente não sabe se nesse momento Jesus já foi capaz, com uma força moral, de nunca ter sido arrastado para o mal. Provavelmente sim. Mas mesmo assim cumpriu existências, passou por encarnações, precisou se sofisticar do ponto de vista de formação espiritual até chegar a ser esse espírito capaz de comandar esse planeta, galáxias, enfim, ser tudo que ele representou para nós. Mas então ele está passando ali também por um processo de renovação desnecessária, ele não precisava reencarnar mais, ele já era um espírito puro, mas por uma questão de benevolência, por uma dedicação extrema àquele grupo de pessoas que habitam aquele planeta, em relação ao qual ele foi nomeado, digamos, o mentor, né? Jesus faz então esse trabalho de dizer, bom, ok, eu vou reencarnar. E se a gente acha difícil desencarnar, né? A gente sempre fala que desencarnar, mas é difícil, eu tenho medo de morrer, não sei o que e tal. Desencarnar, todos os espíritos falam que é muito mais fácil do que encarnar. Encarnar é um processo muito complexo. Você passa por um processo de adaptação do teu perispírito, até ele se adaptar a um corpo minúsculo, e depois ele vai se desenvolvendo, tem todo um processo de readaptação mental. É muito complicado o processo, e leva um prazo muito longo, né? Você só vai estar com um espírito mais pleno, seguro do teu corpo, depois de alguns anos, né? O Arthurzinho hoje lá, o espírito dele ainda não está no 100% do comando, ele mal consegue ainda pegar as coisas direito, interagir, não consegue falar, então é um processo doloroso. Imagine o processo que foi com o espírito, como Jesus puro, para encarnar num corpo embrutecido como o nosso. Né? Mais ou menos como falar assim, olha, Marcos, amanhã você vai reencarnar no corpo de uma barata. Vai ser que nem aquele livro do Metamorfose, né, do Kafka, você vai fazer esse processo. Seria menos complicado do que foi para Jesus, um espírito puro, encarnar num corpo tão atrasado ainda como o nosso. Esse, na verdade, foi o grande sacrifício que Jesus fez pela gente.
embora muitas religiões falam, a morte na cruz, aquilo tudo foi o maior sacrifício. Não é nada, um espírito como ele tem uma capacidade de suportar dor que não é pequena. Mas passar por aquele processo de embrutecimento para frequentar um corpo, uma matéria tão embrutecida, tão atrasada que ele não fazia talvez há milênios, é um processo muito difícil. Essa é mais uma prova do amor que Jesus nos deu. E esse nascimento de Jesus não acontece por acaso na época do Pessah, né, desse processo, dessa renovação que existe na religião dos judeus, né? Era um momento de renovação também para aqueles povos judaicos. Desculpa, eu fiz confusão. Essa é a Páscoa dos judeus. Eu estou falando desse período agora do Hanukkah, né, que é o período da celebração também da renovação. Ele nasce nesse período também, ou seja, era um momento sagrado tanto para os judeus, que Jesus nasceu numa família judia, como também se tornaria um momento mágico para os futuros católicos, cristãos que existiriam nas mais variadas derivações. Então é uma época de renovação para quase todas as religiões do mundo. No mundo ocidental para 100% das pessoas, né? No mundo oriental você tem outras datas, né? O Ramadã é um outro período, já aconteceu. Mas para as religiões cristãs, protestantes, e católicos, e enfim, espíritas, esse momento é um momento de grande importância judaica, sempre um momento de grande importância, de grande renovação. E Jesus não nasce ali por um acaso, existia uma razão para ele ter encarnado naquele momento. E ele representa um grande momento de transformação da história do mundo. É o momento onde o nosso planeta recebeu o código moral que a gente precisava aprender a executar. E nós estamos levando alguns milhares de anos, já são 2.000 anos desde que chegou esse código, para a gente conseguir, de fato, fazer essa transição. Mas Jesus veio ali para dar o mapa da vida, o caminho para a nossa renovação moral, espiritual. Quais são as leis que a gente deve seguir? A lei do amor, a lei de caridade, né? o amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse tipo de ensinamento veio ali. E o Natal é o momento da gente ter esse sentimento mais presente. Fica sempre aquela lembrança. Minha mãe, hoje eu vinha falar aqui no centro, ela tem 82 anos e ela faz palestras ainda, lá no próprio Leon Denis. E ela falou, não esquece de falar de Jesus, hein? Olha, aqui nessa época do ano tem que falar de Jesus. Lá no centro, todas as palestras de dezembro são sobre Jesus. É uma regra do Leon Denis. Em dezembro se fala só de Jesus e de Evangelho, não se fala de outro assunto. Você não fala sobre perispírito. Não, dezembro é Jesus. Ela falou, você tem que falar de Jesus. Mas eu vou falar sobre a renovação e acho que Jesus tem tudo a ver. Pode deixar que eu vou falar de Jesus. Ela vai me contar. Depois ela vem pela internet aqui, ela até manda os comentários sobre a palestra. Mas agora com o WhatsApp ela manda toda hora. Então Jesus é isso. E a gente não deve deixar de esquecer. A tentação é muito grande das comidas, dos presentes, do Papai Noel. Cultive isso também, não tem nenhum problema nisso, né? A gente não tem essa coisa de religiões, se botar o Papai Noel, você está cometendo uma heresia. Não, o Papai Noel está aí para celebrar também Jesus, mas não se esqueçam de Jesus. Em casa já há muito tempo, desde os tempos do meu pai, eu mantive isso na minha família. Então já são, na minha família nós já vamos fazer 30 anos, 31 anos esse ano, em que todo ano a gente, meia-noite, em vez de abrir presente, a gente lê páginas cristãs, né? Páginas espíritas, páginas cristãs de uma maneira geral, e até páginas que não contam não falam exatamente de Jesus, mas contam histórias bonitas. Então, a família se acostumou e a partir do tempo, o filho, a filha, a esposa, a sogra, o sogro, achei um texto, esse aqui eu vou separar para ler no Natal. Então, a gente lê ali uns 4, 5 textos, fazemos depois uma prece e aí depois a gente faz a coisa de entregar os presentes e tal. Então, se vocês puderem fazer isso, reservar um momento à meia-noite, ali na hora dos fogos mesmo, os fogos até elevam o nosso espírito, para lembrar de Jesus, fazer uma prece, não se esqueçam, isso é muito importante, né? Mas nada impede da gente ter as comidas típicas do Natal, da gente ter o ritual dos presentes, isso tudo é para celebrar Jesus, mas a gente não pode tirar Jesus do Natal, é só isso. Comemore como quiser o Natal, mas nunca deixe Jesus do lado de fora. Essa acho que é a grande mensagem disso daí.
O que é necessário para a renovação? Já que a gente falou que a renovação tem esse momento especial para mim por causa do filho e bebê, tem um momento especial para as pessoas e para o planeta, e tem um momento especial do Natal. O que é necessário para essa renovação? O primeiro ponto é reconhecer a realidade ao meu redor. A gente precisa entender que o mundo está mudando. Eu não sei se vocês acompanham uma série de televisão, que se vocês não acompanham, eu acho muito bacana. Não é uma série com moral cristã, mas ela é muito bem escrita, chama-se The Crown. É uma série sobre a rainha da Inglaterra, a história da rainha Elizabeth. E ontem, por acaso, eu vi um episódio da segunda temporada, que é um episódio onde que é exatamente sobre renovação, por coincidência. Ela vai fazer um discurso numa fábrica de automóveis e ela fala das pessoas mais ou menos assim: olha, eu aqui no meu lugar, eu sei que vocês vivem uma vida muito triste, uma vida muito monótona, mas eu queria dizer que o trabalho de vocês é importante e tal. E ela fala de um jeito muito paternalista, né? De uma superioridade muito grande. Olha, eu sou uma rainha, vocês são os plebeus, eu sou ungida por Deus, vocês não são. E aí um determinado lorde lá resolve fazer uma campanha. Mas olha, a monarquia tem que se renovar. Não é possível, não tem mais espaço. O mundo hoje são de pessoas iguais e tal. E esse episódio mostra como esse cara teve um grande impacto, ela chama esse cara para conversar, conversa com ele e adota as mudanças que ele propõe, entre outras coisas, de receber no palácio pessoas comuns. Ela só recebia nobres. Ela passou a receber pessoas comuns, ela eliminou alguns rituais, ela apareceu ao vivo, em vídeo, dando a mensagem de Natal, era inclusive uma mensagem de Natal. Ela grava, mas olha, se humanizar. Ela percebeu, ela reconheceu que a realidade ao redor dela tinha mudado depois da guerra. Ninguém queria mais, ninguém acredita mais que a rainha é um pedaço de Deus na Terra. A rainha é simplesmente uma pessoa que herdou aquilo ali, hierarquicamente. Nós queremos manter a monarquia, porque a gente acredita que ter esse poder nos dá um equilíbrio de poderes no país. É legal ter uma pessoa que está lá há mais tempo olhando o que está acontecendo no poder executivo, legislativo, mas ninguém aqui vai aceitar mais você tratar a gente como se você fosse filha de Deus e nós fôssemos ninguém. Então, esse é um episódio onde ela primeiro reconhece a realidade ao redor dela. Segundo, a gente tem que reconhecer a nossa realidade e entender: a minha vida está passando por um momento de transformação? Provavelmente, porque o mundo muda tão rápido. Eu sempre conto essa história. É muito comum que até o século XIX, do ponto de vista da evolução do espírito, esses 200 anos aqui, 100 e tantos anos, não são nada, né? Mas até o outro dia, que foi o século XIX, vamos dizer, até a Revolução Industrial, era muito comum que o tataraneto de uma pessoa estivesse fazendo a mesma coisa que o tataravô fazia. Ele era padeiro, o filho era padeiro, o neto era padeiro, o bisneto era padeiro, o tataraneto era padeiro. O outro era pedreiro, e faziam mais ou menos do mesmo jeito. O pão era feito do mesmo jeito. Você visita, a primeira sensação que você tem, você visita um castelo, quem foi à Europa e teve esse exercício, que aqui também não é um país antigo, não é o Brasil, olha aí mais ou menos assim. Colega agora. Você chega num castelo e você fala assim: de que é esse castelo? Se o cara disser é de 1780 ou de 1230, é a mesma coisa. Você não vê a menor diferença. Não, aqui tem um estilo arquitetônico e tal, o chão é igual, o móvel é igual, é tudo de madeira, não tem chuveiro. É a mesma coisa, não aconteceu nada nesse período assim de tão extraordinário. Mas se você hoje sai durante 10 anos, vamos dizer 20 anos, você chegou aqui, o cara de 1995 voltou em 2015. Esse cara não sabe viver, porque em 95 tinha internet. E hoje em dia, como é que faz? Como é que eu pego um táxi? Como é que eu falo com meus parentes? Como é que eu me comunico? Enfim, apresentação no centro espírita, né? PowerPoint. Já a gente manda pelo celular, projeto por aqui, enfim. O mundo mudou muito rapidamente nesse período. Então, assim, é impossível que a vida de vocês não esteja passando por algumas transformações importantes também. Seja na maneira como a família se relaciona, não existe mais aquele negócio do pai. Falou, está falado, né? A minha última palavra. Hoje em dia também tem a tendência de ser o contrário, né? Dizer, o pai é o último a falar, também não precisa ser assim. Mas, enfim, é um momento de muitos ajustes na sociedade. Então, sim, nós precisamos passar por essa renovação. Então, a minha realidade, eu acredito que a de vocês, também é uma realidade de transformação. O outro ponto que é necessário para a renovação é qual é a minha atitude em relação a essa realidade. Bom, eu percebi que realmente o mundo está mudando e que a minha vida está mudando também. As pessoas ao redor de mim estão mudando. Qual vai ser a minha atitude diante disso? E uma vez que você tenha cumprido essas etapas,
persistência e fé. Porque um trabalho de renovação é um trabalho de muita persistência, é um trabalho de muita fé. Por aquelas razões que eu falei para vocês. Não vai acontecer, com raríssimas exceções, não acontece com um bebê. Né? O bebê não aparece um dia falando. Né? Ele fica assim, 6 meses, aí com 6 meses e um dia ele fala: oi papai, tudo bem? Não é assim. Ele vai começar balbuciando umas palavras, né? O Arthur gosta muito de falar angu, é a palavra favorita dele, angu, gari, ele gosta do angu. E fala muito com 3 meses, né? Eu com 3 meses eu acho que eu só mamava e dormia, mas os meninos hoje são assim. Enfim, ele está nessa. Então um dia ele vai começar a falar mamãe, um dia ele vai falar papai, um dia ele vai fazer, espera que faça um discurso. Mas é uma coisa que não acontece de repente. As transformações, agora ele está passando por enormes transformações. Se a gente pega esse neném com 3 meses e olha ele quando nasceu, você fala: meu Deus, ele era uma coisinha muito frágil, ele hoje já tem. Hoje ele te vê no berço, ele enfia os pés, empurra a barriga, ele pega aí, ele se levanta assim. Eu acho muito engraçado. Pô, no início ele mal saía daquele casulinho dele enroladinho, ele ficava igual um bichinho ali, um peixinho enroladinho. Enfim, mas isso não acontece de repente. Então, a gente precisa ter persistência e fé, porque você não vai ter aquele sinal de dizer: nossa, fulana, eu percebi que você, poxa, você agora é uma pessoa profundamente agradável e tal, você era muito carrancuda. Não vai ser assim. Você vai ficar, se você é carrancuda e essa transformação, essa renovação que você precisa fazer, você vai ficar cada vez um pouquinho menos. Né? A menos que você passe por uma experiência traumática, aqui de novo, não quero que aconteça com você, vocês não precisam passar por uma experiência, você não precisa quase perder o filho num acidente grave ou com uma doença grave para você descobrir que você precisa amar seu filho, né? Embora sim, muitos pais descubram o amor que tem pelos filhos ou pelos pais quando eles dão um susto, mas o ideal é que vocês não precisem passar por isso, o mérito ser de vocês e não das circunstâncias. Porque se, eu só passei a ligar para minha mãe agora que ela está velhinha todo dia, no dia que ela teve um infarto, eu achei que ela ia morrer, aí eu fiquei, poxa, meu Deus, eu quase deixei ela morrer sem eu falar com ela. Aí você começa a falar com ela, mas aí o mérito não foi tão seu, foi muito mais do acidente que aconteceu, do infarto que ela teve, do que uma coisa que você raciocinar, eu preciso me exercitar a conversar mais com os meus parentes que estão longe. Então eu vou ligar hoje, eu vou ligar uma vez por semana, aí depois eu vou ligar 2, eu vou ligar todo dia. Então, esse aprendizado que a gente tem que fazer. Já vamos para o fim, está meio difícil de ler, mas antes de mais nada, a gente tem que entender a essência da palavra renovação. Renovação é um verbo, e verbo requer ação. Já está aqui a dica, renovação, a gente precisa agir. Não adianta a gente ter, o que a gente vê muito em empresas, em líderes, né, é o campeão do diagnóstico, né? Ele é o cara que faz o melhor diagnóstico do mundo. O cara olhou aqui e falou: o problema aqui é isso, e passou brilhante, né? Que maravilha. Mas ele fica ali na consultoria, ele deu a consultoria, falou: isso aqui é o diagnóstico, a empresa precisa vender mais, ela tem que gastar menos dinheiro e ela precisa contratar funcionários mais jovens para renovar o quadro. Parabéns. Aí o cara vai embora e ninguém faz nada. Então, assim, cadê a ação? Não adianta você ter a reflexão, você descobrir que a renovação precisa ser feita, se você não age. Então a gente precisa agir. E tem vezes que a gente não precisa, ou não pode, ou não deve agir. E esse é o último ponto que eu faço aqui da conversa com vocês, que tem a ver com uma frase muito famosa, eu vou mostrar a frase no final, mas que são 3 regras de ouro quando a gente vai falar de renovação, de transformação. Parece fácil, a regra é brilhante, é simples de entender, mas é difícil de executar. A primeira é serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Olha, algumas coisas nós não vamos conseguir mudar, né? Às vezes, a gente conversa muito sobre pais, sobre parentes, sobretudo os mais velhos, né? Ele diz: mas a minha mãe tem mania de falar isso ou fazer aquilo e tal. Eu falo: olha, está com 90 anos, por exemplo, agora você acha mesmo que você vai conseguir mudar? A pessoa que sempre foi muito falante, ela agora vai ficar mais quietinho. Ou a pessoa que sempre foi muito tímida, agora vai começar a falar, é muito difícil. Não quer dizer que você não possa tentar, mas assim, a gente tem que ter uma certa serenidade e dizer: olha, eu não vou conseguir fazer com que aquele meu filho problemático, aquele filho difícil e tal, de repente se transforme no menino mais tranquilinho, bonzinho, fofinho, querido do mundo. Mas eu posso fazer alguma coisa, mas não adianta eu ter a expectativa de que ele de repente vai virar o menino Jesus, ele não vai virar. Né? Não é essa a sua missão, não é esse o seu compromisso com ele, isso não vai conseguir fazer. Então,
essa serenidade é importante. Algumas pessoas enlouquecem idealizando coisas. A gente vê muito isso em relações conjugais, não é? Aquela esposa que namora o cara é daquele jeito, ele gosta de futebol, ele gosta dos amigos dele, ele é falante, ele gosta de festa, ele gosta de casa cheia. Ela casa com o cara e fala assim, não, agora eu quero que ele seja um cara que viva só para que não pode mais, não vai mais ver os amigos. Não tem como, esse cara não vai passar por essa transformação. O erro foi seu de achar que ia transformar esse cara. E vice-versa. Assim, ó, eu casei aqui com uma moça que ela é muito tímida, ela não gosta muito de fazer as coisas, mas quando ela casar comigo, ela vai ser tagarela. Por quê? Você tem um passe mágico que ela vai, de repente, se transformar em uma pessoa que não é. E às vezes a gente sofre muito porque a gente quer esperar das pessoas aquilo que elas não podem dar. Esse é um outro ensinamento que minha mãe sempre fala para mim. Ela diz assim, olha, meu filho, não espere das pessoas mais do que elas podem dar. Eu acho que cuidado para não ir para uma acomodação. Dizer, não, meu filho está o caso perdido. Esse é um caso perdido, não tem nada para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Mas não espere que essa pessoa vá se transformar radicalmente. Porque como nós, elas são pessoas que têm lá o seu espaço de progresso nessa vida. A gente sabe que a gente pode progredir daqui até aqui. Eu sei que eu não consigo progredir até aqui só se acontecesse uma coisa, assim, sei lá, alguma coisa especial. Mas, em geral, se eu conseguir sair daqui e cumprir esse plano de até aqui, está ótimo. Tem pessoas que vão daqui até aqui, e tem pessoas que vão daqui até aqui. Mas a gente entender o que é possível de cada criatura faz muita diferença, para a gente não sofrer mais. Então, a serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Cuidado para a gente não cair na falta de coragem, porque a gente precisa de coragem para mudar as coisas que a gente pode mudar. Então, de novo, vamos falar no caso daquela moça que casou com um rapaz que era muito boêmio, digamos assim, antes de casar. Ela sabe que esse cara não vai se tornar uma figura absolutamente caseira e vai abandonar os amigos. Não. Mas ela é claro que é possível ela mudar, ela assim, meu filho, não dá mais para você virar a noite fora de casa. Né? Não dá mais para você sair todo dia com os seus amigos. Eu não quero que você beba a ponto de ficar, né, como você ficava quando era solteiro. Não quero mais isso aqui. Algumas coisas você pode fazer. Não vai mudar a essência do cara. Você não vai tornar esse cara um cara que detesta os amigos. Mas ele também não precisa ser um cara que faz qualquer coisa que um amigo peça, mesmo que seja uma coisa errada. E o mesmo vale, por exemplo, ao contrário, uma mulher, um homem, uma mulher, casais homossexuais, não importa. A gente está falando aqui do conceito. Ou seja, tem coisas que a gente pode mudar e a gente tem que ter coragem para mudar. E a terceira e a mais difícil de todas é sabedoria para distinguir o que eu posso e o que eu não posso mudar. Porque esse é o grande problema. A maioria das pessoas diz assim, esse aí é um caso perdido. Isso é ruim, porque não existe caso perdido. A gente sabe que todos os espíritos vão ser puros. Então tem sempre alguma coisa que eu possa mudar. Né? Tem vezes que você diz assim, não, esse cara aqui, em compensação, ele é um cara que, esse daí eu vou conseguir, eu vou mudar radicalmente, ele vai mudar da água para o vinho. Né? Ele vai fazer igual o Paulo de Tarso. É muito difícil também. Mas sempre dá para mexer alguma coisa, você precisa saber a distância disso. Tem um filme que foi muito famoso, ganhou o Oscar e tal. Inclusive o Oscar de melhor ator e melhor atriz, é um filme com aquela Helen Hunt e com o Jack Nicholson. E ele se chama em inglês As Good As It Gets. E em português chama Melhor Impossível. É a história de um cara, que é o Jack Nicholson, que já não precisa dizer muito, completamente destrambelhado. Ele tem toques, ele tem transtorno obsessivo compulsivo, ele trata mal todas as pessoas do mundo e tal. E ele vai sempre num determinado restaurante, ele conhece lá uma garçonete, que é uma moça que tem um filho doente, luta com muita dificuldade, uma vida muito sofrida, né? Ele é um escritor famoso, ele tem muito dinheiro, mora num tremendo apartamento e tal. E a história do filme é a história de como ela deixa de ter quase que o nojo daquela pessoa completamente na cabeça dela, maluca, desorientada, infeliz e maldosa, e eles acabam tendo um romance, porque ela consegue ajudá-lo a melhorar. E por isso o filme é o melhor que pode ficar, as good as it gets, ou seja, não dá para ser muito melhor do que aquilo, mas esse é o melhor que ele consegue. E o melhor que ele consegue, tá bom para mim. Ela chega à conclusão, ela deixa de idealizar um príncipe encantado que não existe, diz, esse cara aqui, com esse monte de defeitos e manias que ele tem, ele serve para mim porque ele já é melhor do que muita gente. E vamos embora, eu tenho meus defeitos também, eu tenho os meus problemas também. Agora, ele foi capaz de me ajudar em coisas que eu não supunha. E tem lá uma cena desse filme, que é a cena mais bonita do filme, que ele está conversando. Ele não sabe se declarar, obviamente, com uma mulher, ele sempre acaba sendo grosseiro, rude, ou fazendo algum comentário
absolutamente indevido. Mas ele conversa com ela, eles saem numa pequena viagem para fazer sei lá o quê, e aí eles se envolvem e tal, e ele fala para ela, você sabe, naquele dia eu voltei a tomar os remédios, porque eu tinha que tomar remédios para ficar melhor. Eu voltei a tomar os remédios. Aí ela fala, por quê? Porque você me faz querer ser um homem melhor. You make me wanna be a better man. Ele fala isso. E ela fala, esse foi o maior elogio que eu já ouvi de uma pessoa. Porque foi bonito um cara daqueles. Difícil, complicado e tal, que não queria se permitir, ele não queria ser limitado, ele não queria tomar o remédio. Ele falou, olha, por você eu tomei o remédio porque eu quero ser melhor por você. E isso é amor. E isso é uma prova de amor enorme. Então aquele filho difícil que a gente tem, não se espantem. É como o filho pródigo. Às vezes o nosso filho mais difícil é o filho que nos dá mais alegrias. Porque aquele cara que diz, puxa, eu não esperava nada, mas um dia ele faz um gesto que ele mostra para você que ele te ama. Ainda que não demonstre tanto, ainda que tenha um outro filho que está dizendo que te ama 24 horas por dia, mas aquele ali quando diz, aquilo é bacana. Então, você entender o que você pode mudar, vale a pena você fazer isso, mas você tem que ter sabedoria para distinguir entre o que você pode e o que você não pode. Aquele filho difícil, ele não vai ser tão legal quanto o filho fácil, o filho bonzinho, o filho tranquilinho. Não vai conseguir. Mas se ele fizer, talvez ele nessa encarnação saia daqui e venha até aqui. Olha o salto que ele deu. O filho bonzinho saiu daqui e foi até aqui. Ele continua melhor do que o outro, mas olha o saltinho que ele deu e olha o salto que esse cara deu. Isso aqui tem um mérito enorme. Esse salto transformador tem um mérito enorme. Então a gente deve investir nisso. Né? Eu sempre falo isso, eu conheço muitas amigas, muitos amigos que são mães de crianças especiais. E, olha, pode ser que eu esteja enganado, mas eu nunca vi pessoas mais felizes do que essas, porque é impressionante como tem uma senhora no Centro Espírita Leon Denis, essa semana alguém me falou dela. Falou, o Sandro e tal. Eu falei, meu Deus, o Sandro eu conheci, ele era um menino de uns 18 anos, sei lá, ele deve ter a minha idade, uns 40 anos, 50 anos, e ele é um menino especial. O Sandro está trabalhando, ele foi trabalhar. Putz, eu tenho certeza que se o meu filho passar para West Point ou para Harvard, não vai ser tão legal quanto o Sandro ter começado a trabalhar para aquela mãe. Porque é realmente inacreditável, ele conseguiu. Então ele trabalhou no balcão e tal. Olha, ele agora não está tendo surtos, ou agora não está... Então, essas coisas também, se você entende que ele não vai conseguir ser o que você idealizou, mas ele vai ser um negócio muito diferente e provavelmente mais bacana, porque Deus é que sabe o que é bacana para a gente, não o que a gente acha, você vai viver uma vida plena, você vai viver uma vida de muita gratidão. O meu pai não me compreende do jeito que eu queria. É verdade, pode ser que ele seja um espírito difícil, mas se ele passar a te compreender um pouco mais, isso vai ser muito mais legal do que aquele pai que já era muito compreensivo e continua sendo, mas você não fez nenhuma ação sobre ele, né? Você poder promover essa renovação nas pessoas é muito bacana. O autor da frase, tem muita polêmica sobre essa frase, eu já vi essa frase inclusive atribuída a São Francisco de Assis. Mas há uma voz corrente, ou pelo menos esse cara foi responsável, ele é um teólogo americano, Reinhold Niebuhr, que foi o cara que escreveu dessa maneira, que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir entre elas. Então, há quem diga que não é ele o autor da frase, mas certamente ele foi o cara que publicou essa frase, e a frase passou a ser muito utilizada nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro a partir disso daí. Mas é uma receita realmente perfeita de como você fazer uma renovação. Difícil de fazer, mas se você consegue ter isso, serenidade, pode ser que, olha, coisa aqui não vai ter jeito, eu não vou conseguir mudar. O meu filho especial, ele não vai conseguir falar 3 línguas, não vai, mas ele vai conseguir falar algumas palavras que eu achava que ele nunca ia ser capaz de falar, né? Ou ele vai falar sem se engasgar. Isso tudo são coisas possíveis. Então, vou brigar por essas coisas, né? Que são a coragem para mudar as que eu posso. E a sabedoria para distinguir, porque a gente é muito jogado pela acomodação e dizer, isso aqui eu não posso mudar. Ou então, isso aqui eu vou mudar de qualquer jeito. E não tem como você mudar de qualquer jeito, né? Algumas coisas você não consegue. E isso é importante. A gente vê muito essa falta de sabedoria naquelas religiões que os caras batem na porta da tua casa, né? Oi, tudo bem? Eu sou aqui da religião tal, vocês imaginam qual são? E eu quero te converter aqui, se você precisa aceitar Jesus. Mas, meu amigo, eu já tenho a minha religião, eu sou espírita
há mais de uma encarnação. Sabe? Não, mas eu tenho que fazer, se eu não te salvar, você vai para o inferno. Então, o cara realmente acha que ele está salvando a tua vida, mas ele se torna um cara insuportável, porque ele simplesmente não teve sabedoria para dizer, não, isso aqui eu não vou mudar, esse cara não vai deixar de seguir essa religião dele. E por aí vai. Outra maneira de escrever essa frase, que é mais fácil, acho que a gente memoriza mais fácil, de forma mais tranquila, aceite o que você não pode mudar, mude o que você não pode aceitar. É uma frase um pouco mais, convida um pouco mais à ação, né? O que você não pode mudar, você aceita. Claro que tem a sabedoria no meio dessas lutas, mas isso aqui eu não posso mudar, aceito. Isso aqui não, isso aqui eu não posso aceitar, então eu mudo. Tem coisas que a gente tem que tentar mudar. Eu não posso aceitar que meu filho esteja numa vida de crime, eu vou tentar até o fim, porque eu não posso permitir que ele esteja fazendo isso, ou que ele esteja usando drogas, ou que ele esteja destruindo a própria vida, ou que ele esteja pensando em suicídio. Não, isso eu não posso aceitar. Então eu vou mudar. Agora, eu aceito que esse meu filho aqui, sei lá, ele rói unha. O cara não consegue parar de roer unha. Né? Você não vai ser infeliz porque o menino roeu uma unha, vamos embora. Vamos focar em outras coisas mais importantes. Claro, se ele puder não roer, ótimo. Mas também se ele tem isso, meu filho fica muito tempo no computador, minha vida é uma desgraça. Sua vida é uma desgraça por causa disso. Né? Vamos combinar dele ficar um pouco menos, mas não adianta dizer, não, agora ele vai ter raiva de computador. Não vai, porque o mundo que ele cresceu é um mundo cercado por computadores. Meu amigo, o nenenzinho lá, eu faço assim com a tela, nossa senhora, parece que ele viu Jesus. Dá até medo, eu falo, não, a gente não deixa, né, nada. Mas assim, caramba, eu acho que ele já outro dia eu vi numa Bye Bye Baby dessa, celular de neném, é um celularzinho que ele aperta, não é com tela ainda, mas já treinar o moleque a pegar um troço quadrado e ficar com os dedinhos, assim, pelo amor de Deus. Mas enfim, então isso a gente tem que aprender. Por último, uma frase de André Luiz que é muito bonita. Se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo de fora estará certo. E muitas vezes a transformação que a gente quer ver na outra pessoa, se a gente começar por nós, vai dar certo. Voltando ao exemplo lá do marido e da mulher que tem alguma dificuldade, o dia que essa mulher começar a falar, poxa, esse cara encontra alguma alegria nesse tipo de coisa. Pô, temos amigos em casa, a casa cheia não é ruim. Vou chamar minhas amigas também, eu vou fazer um encontro aqui, vai ser bacana. Agora eu vou convidar as esposas dos amigos deles também. De repente, a coisa se resolve. Não porque o cara se transformou, porque ela se transformou. E vice-versa. Né? Então, às vezes, a gente fazendo a nossa parte, consertando, porque se cada um de nós, todos nós, combinados, e no dia amanhã, todo mundo resolve agir como se vivesse no mundo de regeneração, o mundo vira um mundo de regeneração, porque a maioria decide. Né? Então, vamos começar por nós, que a gente às vezes quer também reformar o mundo, né? Consertar o mundo, consertar as outras pessoas. A gente precisa primeiro estar bem consertado. Quando você vai falar para o seu filho que ele tem que largar o vício do celular, você tem que ter largado o vício da bebida, por exemplo. Né? Se você chega em casa todo dia você toma um esquinho ou 5 cervejas, como é que você vai falar para o seu filho que ele tem que largar o celular? De que lugar? Não é só o que você fala, é de onde você fala. De que lugar você está falando isso? Com que autoridade você está falando isso? Não, filho, olha, eu era um cara que tinha esse, eu consegui controlar isso aqui. Bom, pai, isso é legal, você me deu um exemplo. Então, esse tipo de coisa é importante, por isso começarmos por nós. É isso. Feliz Natal do Arthur aí para vocês. Essa foto do I Love Daddy foi escolhida a dedo, claro. A mãe não está aqui. Vou falar para a mãe, viu? Não fala. Na próxima eu trago uma nota. Essa foto foi de ontem. E, enfim, Feliz Natal para todos vocês, que a paz de Jesus esteja entre todos, que a gente possa aproveitar esse período para fazer uma renovação, começando pela nossa renovação íntima e depois fazendo com que essa renovação atinja as outras pessoas do mundo. Como disse o Gandhi, aquela frase que ficou muito manjada, mas que vale sempre a pena repetir, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu digo, seja a mudança que você quer ver no seu filho. Se você quer que o seu filho se modifique você primeiro. Mostre para ele que é possível modificar. A gente não abre mão de nada, mas quer que as pessoas abram mão de tudo. A gente não pode continuar agindo assim. Obrigado. Sempre que se alguém quiser me mandar uma mensagem, está aí o meu e-mail, e que a gente possa celebrar o nosso Natal com muita paz e estejamos juntos outras muitas vezes no próximo ano. Essa casa aqui, para mim, foi uma maravilha, foi uma bênção. Eu cheguei aqui no país, eu não sabia ainda como é que eu ia fazer para continuar. Para mim, ser espírita sem ir a centro espírita não é espírita. Até pode ser, mas para mim não funcionava. E eu precisava de um centro, e eu pesquisei na internet, eu acabei chegando aqui e bati na porta certinho. Não bati nenhuma porta antes dessa, já vim certinho. E aqui ficarei. Que assim seja por sempre, graças a Deus.